pegar o tema certinho. Eu não sei como é que está o seu coração, mas hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus para a nossa vida. Reconstrua o amor em seu coração. Deixando de lado um pouquinho a questão do Dia dos Namorados, né? Eu acredito que essa semana todo mundo pensou sobre a sua história de vida, como conhecer seu esposo, ou se está solteiro e quer casar, né? Várias situações mexem com o nosso cotidiano. E principalmente quando pensamos na palavra de Deus, nós sabemos que Deus é amor. Mas o que define, qual é a definição de amor? Quando a gente pensa na palavra amor, qual a definição que está no dicionário? Vamos ver? Definimos o amor como um sentimento de afeto por uma pessoa, por um objeto, por uma causa e por Deus, né? Vamos dizer assim, a gente sempre pensa no amor numa forma de ser, você gosta de alguém, então você tem um afeto pela pessoa, e esse sentimento vai crescendo, pode se tornar amor, paixão, ou você pode amar muito determinada coisa, o seu serviço, a sua família. Mas qual é a definição bíblica do amor que encontramos? Se a gente fala que Deus é amor, como é que a gente pode entender que tipo de amor Deus tem para com a nossa vida? Parece uma coisa simples, mas nem sempre é fácil de entender qual a grandeza do amor de Deus para com a nossa vida. Quando a gente fala sobre amar os nossos filhos, eu sempre digo assim que depois que eu fui mãe, eu começo a entender um pouquinho como é que Deus me ama, né? Porque muda tudo na nossa vida, a gente se adapta e apesar das circunstâncias a gente supera, né? Seja uma febre, seja o que eu vou fazer, Deus vai dando sabedoria. E isso se revela um pouco mais. Mas se você não é pai, se você não é mãe, se você nunca experimentou isso, você é solteiro, tranquilo, você quer namorar também, né? Saber o que é esse afeto, o que é essa doação que a pessoa tem por você. O difícil de hoje em dia é que a gente define o amor como uma troca, ainda mais nos Dias dos Namorados, né? Quanto maior o valor do presente, é o meu valor para com a pessoa, o quanto ele me ama, o quanto eu sou importante, não é assim? Os parâmetros de amor estão muito complicados. Se você tem algo para me dar, então eu gosto de você. Se você tem algo a me oferecer, então você é bem-vindo, né? Ou se assim, nossa, eu faço tudo pela pessoa, mas a pessoa não me ama, né? São padrões difíceis de entender, comparando o que eu vou falar para vocês agora, que é o amor de Deus para com a nossa vida. Um texto muito conhecido, né? 1 Coríntios 13. Eu vou parar não vou ler aquela primeira parte, que fala que se não tivesse amor, todo mundo já conhece, a maioria das poesias de relacionamento fala sobre isso, mas a partir do versículo 4, está aí no painel. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alega com a injustiça, mas se alega com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. 1 Coríntios 13, de 4 a 12. Agora eu vou ler de outra forma para vocês entenderem como é a visão de Deus. Deus é paciente,
Deus é bondoso, Deus não inveja, não se vangloria, Deus não se orgulha, Deus não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, Deus não guarda rancor. Deus não se alegra com a injustiça, mas Deus se alegra com a verdade. Deus tudo sofre, tudo crê, tudo espera, Deus tudo suporta, Deus nunca perece. E assim, vamos refletir sobre o amor de Deus na nossa vida, para que a gente consiga entender quanto Deus nos ama. Eu não sei que tipo de vida ou experiência você já passou. E quando a gente fala sobre traumas do coração, a gente fala assim, não, isso eu não superei, isso para mim não existe mais. Principalmente quando se fala de coração. Pode ser em relação aos nossos pais, pode ser em relação a antigos amores, vamos dizer assim, encontros e desencontros. Quando você fala sobre as experiências que você tem no dia a dia com os seus amigos. Quando a gente fala no aspecto de vida, de coração, quando vai cavucar, abrir todas as caixinhas lá do mais profundo, a gente corre, não é assim? Quando a gente não está bem resolvido, a gente corre, finge que nunca aconteceu. Mas hoje eu quero abrir todas as caixas da sua história, para que você entenda que o Deus do impossível pode fazer você superar qualquer tipo de trauma, qualquer coisa que está mal resolvida. Porque Ele é o Deus do impossível. Quando a gente pensa no amor de Deus para com a nossa vida, na imensidão que Ele é, do fato dele ter dado o seu filho. Quem é pai, fala assim, vou sacrificar o seu filho para a humanidade. O quê? Pelo meu vizinho? Jamais. Pelo um assassino? Jamais. Deus nos amou de tal forma que Ele pegou o que era mais perfeito, o que era melhor aos seus olhos, o Cordeiro perfeito, Jesus Cristo por nós. Ele não mediu esforços para nos resgatar. Ele não mediu amor, vamos dizer assim, Deus não mediu amor para te alcançar. Se hoje você está aqui na igreja, quem aqui, a maioria acredita que conhece o amor de Deus. Mas eu quero te fazer lembrar que Deus não mediu esforços para te alcançar. Deus não mediu esforços para que você estivesse nessa noite escutando sobre sua palavra, sobre o quanto Ele te ama e de que forma. A palavra de Deus diz que Deus conhece cada fio dos nossos cabelos. Ele nos desenhou, Ele nos formou. E é tão profundo e tão grande que muitas vezes nós desprezamos. Sabe quando alguém gosta muito de você, você não dá importância? Igual o pai e mãe, fala, ele é chato. Né? Quando entra na adolescência, meu pai não sabe o que está falando. Mas no fundo, o filho sabe. Mas muitas vezes nós, como filhos de Deus, não damos valor ao quanto Ele nos ama. Ou passa-se o tempo e a gente não percebe quanto a gente tem como eu posso dizer, nós deixamos o que é mais importante. Nós trocamos os nossos valores. Nós trocamos o amor de Deus por presente, por pessoas, por situações. O nosso descaso vai dizendo assim, Deus, eu sei que você me ama, mas já que o Senhor é paciente, fica assim mesmo. Tá bom assim. A gente espera que esse amor incondicional, que é a propósito de amor, para nós seguirmos como assim, Deus é Deus, então Ele consegue, eu já é diferente. Características do amor de Deus. Quando a gente pensa em paciência, eu quero que Deus seja paciente comigo, mas se eu não tiver paciência, tudo bem, eu sou humana. Será que é assim que Deus quer que a gente haja? Eu sou bondosa, mas só com alguns, só com quem eu tenho afeto, só com quem eu amo. Porque com todo mundo seria hipocrisia, não é assim a nossa desculpa? Então eu sou paciente com quem eu quero, eu sou bondoso com quem eu quero, eu finjo que eu não invejo, porque se der na cara fica feio, não é assim? Não, nossa, eu também queria, mas não vou falar nada porque senão é antiético, não é assim? Deus tudo vê.
Não se vangloria. Ah, isso é difícil para as mulheres, né? Ah, não, porque eu tenho, porque eu sou, porque eu consegui, porque se não fosse eu tivesse feito tal coisa, assim, assim, assado, porque eu fui determinada. É igual quando a gente quer convencer as pessoas que tem que fazer as mesmas coisas que a gente está fazendo. Porque se você não fizer o que eu faço, você não é bom o suficiente como eu sou. Já ouviram essas frases trocadas por uma conversa um pouco mais extensa? Quando você acaba falando assim, gente, não aguento ficar do lado dessa pessoa porque ela é perfeita. Então, isso é um tipo de vanglória. Vanglória de conquista, vanglória de quem você é. Mas como está o íntimo do coração dessa pessoa? Você já parou para pensar? Se tudo que ela conquistou, tudo que ela é só um refúgio do vazio, da falta de amor que ela está sentindo? Nada contra conquistas, não se orgulha. Quantos casamentos não estão sendo destruídos por causa do orgulho? Tem que ser o que eu quero, porque eu tenho a razão. Ele sabe que ele errou. Se ele quer sair, que ele vai embora. De jeito nenhum, a minha posição é essa. Não maltrata. Você já imaginou se Deus começasse a maltratar a gente? Se Ele começasse a dar uma pesadinha na mão? Assim, bem de leve, assim. Do jeito que nós, muitas vezes maltratamos o nosso próximo, os nossos filhos, os nossos amigos. Será que se Deus começasse a nos tratar como nós tratamos o nosso próximo, o que seria de nós hoje? Eu falo da minha vida mesmo. Porque passa-se os dias e a gente esquece o Deus a quem nós servimos. É muito fácil receber todo esse amor, toda essa paciência, toda essa bondade, mas quando somos confrontados em praticar esse amor, a gente fala, ah, isso é impossível, isso não é para mim não. Isso daí é coisa dos antigos, isso já a gente tem que atualizar um pouquinho, porque não dá. Não é assim, a palavra de Deus é uma só. Primeiro eu quero falar com você todas essas características, pensando, Deus faz isso por mim. E eu quero que nesse momento você consiga perceber na sua cabeça, Deus faz isso por mim. Não procure os seus próprios interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. Quando você pede perdão para Deus, Ele esquece. Ele não lembra um mês depois. Ele não lembra daqui 5 minutos. Ah, eu te perdoo, ó, mas está difícil, hein? Ele perdoou, Ele esqueceu. Ele diz, filho, segue, já passou. Vai embora, faz essas coisas. Eu já esqueci. Muitas vezes a gente passa pelo processo de a gente não se perdoar. Deus perdoou, mas você não consegue se perdoar. Deus não guarda rancor. Deus não se alegra com a injustiça na sua vida. Não pense que Deus está com os olhos fechados e que não está vendo as coisas injustas que talvez você possa estar passando. Porque Ele é o nosso juiz. Mas muitas vezes Deus permite algum tipo de injustiça para que Ele possa mostrar o seu poder, mudança de vida, às vezes é um tratamento. Não cabe a nós julgarmos aquilo que Deus permite que nós passamos, mas sim aquilo que Ele sempre confia a nós, o seu amor. Mas se alegra com a verdade. Continuando. Deus tudo sofre por nós. Tudo crê. Ele tudo espera. Ele tudo suporta. Por que será que Deus suporta tudo? Deus nunca perde a esperança de um dia você levantar a mão e Ele poder transformar a sua vida. Quando você clama, Ele nunca perde a esperança. Ele sempre está lá, disposto a te abençoar, a liberar a tua bênção, a mudar a sua vida, a mudar a sua história. Jesus, tudo sofreu na cruz por nós. Ele creu até o fim. Ele deixou de ser Deus por nós, para nos ensinar que é possível. É possível.
Mas você fala, Márcia, tudo sofre, mas como assim? Tudo sofre, o amor tudo sofre. Até o fim. Jesus sofreu até o fim. Ele não desistiu no meio do caminho. Ele não abandonou o seu propósito no meio do caminho. Mesmo ele sendo Deus, ele disse assim, não, eu vou até o fim. Mesmo que doa, que sofra. E hoje, com a nossa percepção de amor, o que temos feito? Ah, não deu certo, eu troco. Sou nova ainda, tenho muito que viver, tenho novos sonhos. Então, se eu trocar de marido não tem problema. Tem uns 5, 6 que eu vou escolher melhor porque esse aqui não deu certo. Eu troco de marido, eu troco de namorado, eu dou um jeito nos meus filhos. Sei lá o que eu faço, se eles quiserem ficar comigo, fica, senão vai morar com o pai. Vai abandonando, porque o importante são os meus interesses. O importante é o que eu estou pensando, é o meu trabalho. Deus não fez isso conosco. Ele sofreu até o fim. Ele não desistiu e não desiste de nós. Porque somos falhos e pecadores, mas mesmo assim, Ele não desiste de nós. Quando diz assim, o amor nunca perece. No final, o que permanece é a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. No versículo 13 disse isso. Márcia, é muito difícil quando a gente para realmente para ver a profundidade de quanto Deus nos ama. E Jesus disse assim, amarás o seu Deus acima de todas as coisas e a seu próximo como a ti mesmo. E aí, na palavra de Deus, tem a definição de como o amor deve ser. Como o amor ao meu próximo e a Deus deve ser. Vamos ver de novo? Volta aí, Maurício. Nosso amor para com o nosso próximo, seja o vizinho, seja o marido, seja os filhos, seja parentes, seja inimigos. O padrão de Deus que nos revela sobre o amor, qual é? Paciente. Tenha paciência com os filhos, com o vizinho, com o cachorro, com o papagaio, né? Paciência de Jó, Samuel, não é assim? Vamos pensar na grandeza dessa paciência para com todos, para com o nosso próximo. Ser bondoso com quem não é bondoso para conosco. Não ter inveja. Quando a gente fala sobre inveja, eu tenho me preocupado muito porque quando a gente perde os valores de Deus, quando a gente perde a perspectiva de vida, o que eu tenho visto é mais ou menos assim. Eu vou em busca dos meus sonhos, não importa quem eu preciso atropelar. Não importa quantos princípios eu precise abandonar. O importante é o que eu quero. Porque a inveja é a ilusão daquilo que você precisa ter. Se eu tenho um tênis, na minha época de adolescência, não. Quem tinha um tênis Nike era o top. Então, quando alguém estava com aquele tênis Nike na época, gente, eu preciso disso. Tem o desenho do Punchinello que explica muito isso, o desenho do Max Lucado. Você é meu, você é especial. O importante era ter caixas e bolas. Eu assisti muito quando a Letícia era pequena. Então, eles inseriram caixas e bolas na cidade. Então, quem tinha mais caixas e bolas eram as pessoas mais importantes. E quem não tinha caixas e bolas, então o pessoal invejava, queria, porque aquilo era o motivo da vida deles. A inveja consome a gente. Consome para que nós possamos consumir. E o mundo gira em torno do consumismo. Eu preciso ter o que os outros têm. E isso vira um ciclo vicioso que nos mata. Mata principalmente, às vezes, o nosso caráter. Porque eu abandono princípios para alcançar algo que não tem como alcançar. Porque sempre vai ter alguém mais rico do que eu, do que fulano, do que ciclano. E tem, seja diploma, seja roupa, seja sapato, seja o que for. É uma ilusão.
Quando a gente fala sobre orgulho, não imaginou se Deus tivesse orgulho? Você merece, agora você vai ser castigado e acabou. Se Deus virasse para Jesus, olha, chega. Ele não merece. Você não merece, chega. Você não merece isso. Você é meu filho, você não precisa passar por isso. Sobre maltratar. Será que está certo nós maltratarmos quem a gente mais ama? Existem alguns fenômenos psicológicos que dizem que quanto mais a pessoa mais te maltrata, porque ela mais te ama, né? Eu não sei exatamente qual é o nome disso. Que a pessoa quanto mais ama, então ela mais agride, porque ela extravasa, e em vez de fazer o que é bom, ela faz o que é ruim. Mas eu creio que isso pode mudar a nossa vida. Que a gente não precisa demonstrar o amor de Deus dessa forma. E se por acaso você tem esse problema, procure um psicólogo. Quando a gente fala em casamento, isso é muito importante. Não procure seus próprios interesses. Não estou falando coisas financeiras, não. Estou falando coisas de sentimento. Quando uma esposa decide só pelos seus interesses, o casamento acabou aí. Porque ela vai estudar, ela vai crescer, ela vai fazer, ela vai abandonar os filhos, ela vai. Vai ser a Mulher Maravilha para ela. Mas tudo que é de valores de criação dos seus filhos vai se perdendo com o tempo. Porque a mulher, quando ela foca no interesse dela, ela passa por cima de qualquer um. E o homem é a mesma coisa. Eu preciso crescer no serviço, esse é o meu interesse. É para o bem da família, mas é porque eu preciso. É o meu interesse. Ele abandona tudo que é mais precioso e vai para o interesse dele. Se nós não percebermos esses pequenos interesses, às vezes é uma bala, às vezes é uma sobremesa, às vezes é uma refeição, e aquilo vai matando a sua esposa, aquilo vai matando o seu esposo. Não, ele não precisa. Quem precisa são meus filhos de atenção. Quem precisa é isso. É só o que eu quero. E vai matando todos ao redor. Não, porque eu trabalhei, eu comprei, é o que eu vou comer. Se eles querem, eles que vão trabalhar. Já ouviu isso dentro de casa, às vezes? Eu que paguei, se ele quer, ele que vai trabalhar. Não fico o dia inteiro aqui sentado. Não é tão incomum isso que eu estou dizendo. Talvez seja mais comum do que a gente possa pensar. A família é o único interesse, o bem de todos. Se a gente pensa nos valores do mundo, é o quanto eu valho. E para Deus, não tem medida. Não tem medida. O interesse de Deus é em te abençoar, em cuidar de você. Será que tem sido assim também com o nosso marido? Com nossos filhos? Ou o que importa é o que você pensa? Vamos brincar um pouquinho? Quando a mulher começa a fazer dieta, quem sofre? A casa inteira, né? Porque ela que vai no mercado, ela só compra legumes, tira a bolacha, tira tudo, e a família inteira é obrigada a fazer dieta, não é assim? Ela pode fazer. Então, assim, ou todo mundo entra no consenso e apoia a mãe, vamos dizer assim, todo mundo, vamos lá, mãe, eu estou com você, estamos juntos, ou simplesmente todo mundo se revolta contra a mãe. Então, vocês têm que entrar num acordo, mas isso são pequenos interesses, mas que interferem. Pode parecer até brincadeira, mas ou todo mundo se junta como família e apoia a mãe, que é tão difícil fazer dieta, gente, ou a mãe fala assim, tudo bem, eu vou fazer, vocês não querem me apoiar? Eu preciso para a minha saúde, mas eu vou comprar bolachinhas de um, vou comprar um requeijão de outro, mas eu vou comprar o meu light. Tem que ter equilíbrio. Não pode ser só o que eu quero, mas tem que pensar no que a família precisa. Não se ira facilmente. Isso é um desafio para todo mundo. Não se irar. Se a gente não lê a palavra de Deus, se a gente não está em comunhão com o Senhor, isso é igual um isqueiro. Acendeu? Acendeu. E queima, explode o que tiver ao redor. É como se fosse, sabe quando derrama o leite? Acabou. Se a gente não tiver paciência, a gente vai acabando com todas as pessoas que estão ao redor. E ninguém tem amor. Quando a gente tem, cada vez que a gente não se controla
e explode, com motivo ou sem motivo, uma somatória de motivos, vamos dizer assim, a gente sempre arranja desculpa para tudo, a gente acaba com o nosso próximo, seja no serviço, seja na escola, onde for. Se você tem um amor de Deus na sua vida, busque a Deus para que Ele possa te suprir a sua ira. Que você possa entender quanto Deus te ama e ter um pouco mais de paciência com o seu irmão. Irmãos brigam bastante, né? Isso é para irmão. Não se alega com a injustiça. Ele mereceu, problema dele. A gente não é assim? O que é para o outro, tanto faz. O que é para nós, não. O que acontece com o cristão é que dia após dia ele vê a injustiça e fala, que Deus resolva, o problema é dele. Está com fome, ele que vai trabalhar. Muitas vezes a injustiça está nas nossas mãos, em não abençoar, em não acolher. Enquanto nós fechamos os olhos, seja para uma oração, seja o socorrer do pão, isso também se torna uma injustiça. Já imaginou se a gente começasse a dizer assim, não, eu vou ajudar porque ele merece, não é assim que a gente faz? Mas será que isso é justo ou injusto? Quando a gente não consegue mais se compadecer pelo outro, nós geralmente já estamos bem longe do amor de Deus. Se alega com a verdade. Quando a gente consegue ver a justiça de Deus, ou as coisas resolvidas por Deus, e que tudo se torna à tona, e aí você fala, tá vendo, eu fui injustiçado, mas agora Deus revelou a verdade. Não é um alívio para a nossa alma? E Deus sendo nosso juiz, não é Ele que advoga a nossa causa? Agora eu tenho um desafio para você como pessoa, como cristão, e como alguém que já conheceu o amor de Deus. De tudo sofrer pela sua família. Nos dias de hoje, você está disposto a sofrer pela sua família? Desde os pequenos interesses até grandes decisões de não falar mais com o seu cônjuge, de estender a mão realmente para um irmão necessitado. O que fazer? Cada dia na nossa vida a gente tem que tomar uma decisão de ser cristão, de não ser, de quais os princípios que nós vamos colocar na nossa vida. E se nós não tivermos muito claro de que forma que Deus espera que nós tenhamos a nossa conduta, a gente pisa na jaca mesmo, chuta o balde, vamos dizer assim, não é assim? Vou chutar o balde mesmo porque é isso que eu quero, é o meu interesse. A palavra de Deus que diz que o amor tudo sofre. Nós estamos dispostos a sofrer? Geralmente não. Esse é um desafio que eu quero colocar no meu coração e no seu coração como cristão. Que Deus nos desafia a amar como Ele nos ama. Tudo sofrer. Mas aí tem o tudo crer. A fé em Deus, de que Deus pode fazer tudo. Que Deus pode restaurar tudo. Que Deus pode trazer sanidade em tudo. Mas você precisa crer. Pequenas palavras, mas de forte impacto, que você tem que decidir se você vai tudo crer. Quando a gente é novinho, a gente vai casar, a gente não sabe nada disso, né? Então você fala, não, estamos juntos, vamos lá. Mas quando o calo aperta, quando vem o sofrimento, você está junto? Quando a dificuldade vem, você vai permanecer junto? Vai construir junto? Vai sonhar junto? Quando alguém adoece na família, você vai sair correndo para ir para um bar beber, o que você vai fazer? Você vai ajoelhar, orar e crer que Deus vai fazer o impossível. Você precisa crer, tudo crer no milagre de Deus. E buscar esse milagre de Deus. Não é pedir para Deus e virar as costas e fazer o que quiser. É permanecer em Deus, buscando a direção de Deus, esperando no milagre de Deus, suportando com as forças de Deus. Não é com a minha força, não é com a força do anjo, não é com a força de ninguém. É Deus que vai te dar força para suportar. É Deus que vai te dar esse amor. É Deus que vai te dar essa força. Porque tudo vai passar.
As fases da nossa vida vai passar. Mas o que não pode se perder é o amor. Eu vou ler os primeiros versículos deste capítulo agora para fechar e para que vocês possam entender. Se não tiver amor, posso agora a manifestar-lhe um caminho ainda mais excelente. Esse é o caminho excelente que Deus deixou para nós, o amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, como sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Você pode ter tudo, mas se você não tiver amor por Deus e pelo seu próximo, de nada valerá. Tudo que a gente tem que expressar de amor vem de Deus. Quando a gente não consegue ter paciência, ter domínio próprio, que são os frutos do Espírito, paciência, bondade, quando a gente não consegue viver os 10 mandamentos, é porque nós estamos vazios do amor de Deus. Nós podemos conhecer a Deus, mas não estarmos cheios de Deus. Quantos de vocês já conheciam esse texto? Levanta a mão. Tem até a música, né, do Legião Urbana ainda, né? Então é muito conhecida esse texto. Só o amor faz com que a gente permaneça com a nossa família, o amor de Deus na nossa vida. Não pelas nossas forças. Pelas nossas forças nós não conseguimos. São muitas coisas. Se você puder ver, volta aí nas características do amor de Deus. É a mistura dos frutos do Espírito com os 10 mandamentos. Vocês perceberam? Pode perceber. Quando a gente fala sobre os 10 mandamentos, não inveja, não maltrata, no caso seria não matarás, não se orgulha, né? E assim vai. Também está descrito na oração do Pai Nosso, alguma parte dele. Seja feita a tua vontade, né? Não sejam os meus interesses. A palavra de Deus sempre, em cada ponto da Bíblia, ele te traz uma luz, voltando ao único princípio, amor. E no texto de 1 Coríntios 13 é muito claro que eu posso fazer boas obras, eu posso ser uma boa pessoa, mas mais que isso, em tudo que eu fizer, em tudo que eu tocar, tem que ser feito com amor. O amor tem que ser maior na nossa vida. O amor para com Deus e para com o próximo tem que ser maior do que tudo que eu penso. E isso precisa de uma coisa: negar-se a si mesmo. Se render à vontade de Deus. Assim como Jesus fez na cruz por nós. Ele negou-se a si mesmo por amor ao Pai e por amor a nós. Então Jesus foi muito claro em deixar somente 2 mandamentos. Ama ao Senhor teu Deus acima de todas as forças, com todo o seu entendimento, e depois ama seu próximo como a si mesmo. Quando fala amar a seu próximo como a si mesmo, uma frase tão pequena, uma coisa tão simples, uma coisa que nós escutamos na vida cristã, não diariamente, mas isso vem à mente. E aí quando eu mostro para vocês todas essas características, aí a gente fala, ai, mas tudo isso não é assim? Será que dá? Será que vai dar certo? Pelas nossas forças, não. Mas o Espírito Santo, que habita dentro de você, te capacita para amar dessa forma. Só que infelizmente na sociedade, quando você realmente vive a palavra de Deus, você vai contra a razão humana.
Você tem que começar a explicar para os outros por que você dá a sua outra face. Você tem que explicar aos outros por que você não se ira em meio à situação. Por que você se anulou de tal forma em busca de algo, mas porque você crê em tal coisa. Essa é a oportunidade de fazer a diferença no mundo. De lutar pelos seus valores cristãos e esperar o melhor de Deus, o milagre. Para finalizar, amar é decisão. Deus decidiu nos amar de uma forma como Ele descreve o seu amor e deixou o desafio de compreendermos o seu amor e vivê-lo dia após dia, amando o nosso próximo como a nós mesmos. Resumidamente, ame ao seu próximo como Deus nos amou plenamente, sem desistir, sem abandonar, sem olhar para os seus próprios interesses, porque no final a única coisa que nos resta é amar como Deus nos ama.